Bom, então depois, né, que tu fez o diagnóstico para a implantação do ERP, a gente vai para etapa 2, definir quais serão os requisitos, né? Quais as funcionalidades que tu precisa para esse SI, quais os processos que vão ser atendidos por ele e qual é o objetivo da empresa com a implantação desse novo sistema. Depois disso, a gente vai para a terceira etapa, que é escolher o tipo do ERP, né? Qual ERP a gente vai escolher? Então, com os requisitos definidos, a empresa parte para avaliação das soluções disponíveis no mercado. Tá? Muitas empresas criam o seu próprio ERP. A empresa que tem equipe de TI geralmente vai criar o seu próprio sistema de informação, o seu próprio ERP, tá? Então, primeiro, vamos ver o que a gente tem. Fornecedor, ver a reputação, a experiência no mercado, a referência de quem vai fornecer, né, esse SI para a tua empresa. Os recursos disponíveis, tem que ver se o sistema oferece as funcionalidades que tu fez lá no diagnóstico. Tu fez um diagnóstico e lá tu colocou o que tu precisa, o que a tua empresa precisa. O ERP que tu está contratando, ele vai te atender em todas as tuas solicitações, necessidades? Terceiro ponto é ver os custos, né, desse sistema. Não é barato um ERP. Mesmo que a empresa crie o próprio, são horas e horas, né, de trabalho técnico, de soluções, né, de equipamentos lá dentro do hack do teu TI, internet. Então, treinamento de colaborador. Então, não é, mesmo que seja criado dentro da empresa, que vai ter um custo alto. E a compatibilidade, né? Então, tem que ver se ele vai, se o ERP, contrato que vocês estão contratando, ele é compatível, ele cabe dentro da estrutura tecnológica que a tua empresa oferece. Então, aqui tem 4 pontos que ajudam a gente a escolher o melhor ERP para a empresa. Depois que tu escolheu, tu vai fazer a implantação dele, né? Primeiro, né, vai fazer todo o planejamento. Qual é o cronograma para a implantação dele? Geralmente, a empresa, quando a gente contrata o ERP é uma empresa para a implantação desse sistema, ela já manda lá, né? Geralmente, são 14 dias até o back-office, né? Da implantação do teu sistema, né? Só a primeira parte dele. Então, tem um cronograma lá. A primeira parte é, né, a apresentação, a segunda do sistema, a segunda parte, né, apresentação das necessidades. Então, vai lá já um cronograma, né? Depois desses 14 dias desse primeiro treinamento, aí sim começa a implantação do sistema dentro da empresa. Depois vem treinamento, abastecer ele com as informações. Mas, geralmente, isso leva em torno de 45 dias. Mas tudo depende da necessidade da empresa, do que ela pediu no ERP, de qual sistema o fornecedor, depende muito disso. Depois que tu estabeleceu esse cronograma, quem vai ser a equipe responsável por isso? Tu tem um fornecedor, quem vai acompanhar esse fornecedor? Né? Depois tem que ver também quais são os recursos necessários, o que tu precisa de infraestrutura tecnológica, infraestrutura de TI, na tua empresa para a implantação desse sistema. E o plano de comunicação, né? Estratégia para manter todos os envolvidos informados sobre o andamento daquilo ali. Até mesmo porque tu vai ter, se tu já tem algum outro SI, outros, né, SI dentro da tua empresa, tu vai ter que integrar as informações. Oi? Sistema de informação, que é o nome da nossa disciplina, gestão do sistema de informação. Então, tu tem que fazer a integração de todos os SIs da tua empresa para dentro do ERP. Isso não é... Tu precisa gerar relatórios com as informações, transformar ele numa linguagem que o ERP, salvar numa linguagem que o ERP vai entender para exportar para o ERP. Tá? Então, todos os colaboradores, todos os usuários, todos os envolvidos nessa implantação
eles têm que estar sempre muito bem informados sobre todo o andamento desse projeto, para evitar perda de dado, perda de informação. A etapa 5, vê, ó, a configuração do sistema, ela só começa a acontecer depois de 4 etapas, é a 5ª etapa a configuração desse sistema dentro da empresa, tá? Então, o que vai ser configurado nessa 5ª etapa? O sistema é parametrizado de acordo com as particularidades da organização, evitando retrabalho, garantindo aderência aos processos, ou seja, ele é praticamente, ele é feito para aquela empresa. Tá? O que a gente precisa saber nessa parte? Né? O que o fornecedor vai precisar de informação para configurar o sistema? Qual é a estrutura da empresa? Qual é o organograma? Se ela tem filiais? Qual é o centro de custos? Porque lá está o centro de custos. Quais são os departamentos? Né? Qual é o tipo de acesso que cada um dos colaboradores vai ter? O colaborador da operação tem acesso para quê? Do tático, tem acesso até onde? Da estratégia, tá? Os processos internos, esses fluxos de aprovação, né? Quem aprova, né, cada um dos processos, durante o processo, quem tem poder de aprovação, né? E as regras, né? As tributações, as políticas da empresa, as políticas comerciais, alguma regra específica de setor, tudo isso é configurado dentro do ERP. Para automatizar o maior tempo, a maior parte do trabalho, né? Migração de dados, e é aí que a gente gela. É nesse momento que dá aquele friozinho na barriga, porque a gente vai tirar dados, né? De vários sistemas, e lembrem-se, com várias pessoas colocando informações lá, essas informações vão estar iguais ou não, e aí a gente vai subir para um sistema único, vai migrar para o sistema único. E é aí que dá as inconsistências, é aí que o sistema trava, é aí que ele para, tu tem que voltar, organizar a informação, tem que ser igual em todos os sistemas para ele entender. Ele é uma máquina, gente. Se num sistema diz que tu tem 2 canetas brancas com tampa preta, e no outro sistema diz que tu tem 2 canetas com tampa preta e corpo branco, a informação é a mesma, tu sabe que é essa caneta, mas está escrito de forma diferente. Ele vai travar. Então, é aí que voltam as informações. É a parte mais demorada, é a migração de dados. E a gente não quer perder nenhum dado. Por isso que logo o primeiro momento da implantação é sempre mais problemática, né? Então, tem que revisar, depois da migração, revisar, dá um trabalho migrar dados para o sistema novo. Não é pro ERP, tá? Não dá trabalho migrar dados para o ERP. Dá trabalho migrar dados para qualquer sistema novo. Ainda mais quando tu tira de vários sistemas que têm as mesmas informações que foram geradas por pessoas diferentes para um sistema único. Mas o que tem de bom, tá? Então, ele vai extrair os dados do sistema legado. Geralmente, as empresas ficam com o sistema legado por um bom tempo. Qualquer coisa, tu vai lá no sistema legado e verifica a informação. Mas ele faz o tratamento, né? O ERP vai fazer o tratamento desses dados que ele vai receber. Então, ele vai fazer uma limpeza de dados duplicados, vai fazer o tratamento desses dados. Então, vai ter só uma descrição para essa caneta em qualquer setor da empresa que for procurar essa caneta, ela vai estar escrita da mesma maneira. Caneta de corpo branco com tampa preta. Ela não vai estar caneta preta de quadro branco, não. Ela vai ter a mesma descrição. Vai ser padronizada a descrição dela. Limpeza. Se tem duplicidade de informação, ele limpa para uma informação única, tá? E aí, tudo no mesmo formato. Então, é muito mais fácil. Depois, todo mundo que for inserir dados novos no sistema vai já inserir num dado que já é único, tá?
Então, aqui embaixo é bem interessante, ó, dados inconsistentes ou duplicados podem comprometer o funcionamento do RP, por isso que a validação, a parte de validação, é extremamente importante. Ali está dizendo até que é obrigatório. Depois de migrar esses dados, depois de todos trabalhando, a gente vai fazer os testes no sistema antes de liberar ele. A gente não libera ele direto, tá? Nesses testes se identificam onde estão as falhas para corrigir, né? Simula cenário real de uso para detectar erro de configuração, integração ou funcionamento antes de entregar ele para a operação. Né? Verificou erro, inconsistência, vai corrigir as inconsistências do sistema. Parametrizando, corrigindo dados que foram migrados incorretamente, às vezes o dado migra incorreto, escrito de maneira incorreta ou com informação incorreta. Para tudo isso, para garantir o funcionamento adequado. Então, validar todos os processos críticos da empresa funcionem corretamente dentro desse novo sistema, tá? Validou os dados, fez os testes, né? Simulou cenários, aí agora tu vai treinar os usuários. Quem vai utilizar o sistema, né? Para utilizar ele corretamente, utilizar as funções, o máximo de funções para ajudar no seu trabalho, né? Para facilitar o trabalho. Tanto o trabalho de operação, quanto o tático, quanto o estratégico. Vai mostrar quais são as funcionalidades do sistema, como são os procedimentos internos e as boas práticas para utilizar o sistema, tá? Que é bem importante, tá? Tem que investir no treinamento. Não dá para lançar um sistema novo, principalmente o RP, que é muito amplo, que vários setores vão usar, que ele tem dados reais. Se tu colocar um dado que não é verdadeiro ali, ele já vai ter ido para toda a empresa. Claro que tu pode corrigir depois, mas se tu corrigir muito tarde, de repente alguém já pode ter utilizado aquela informação errada. Então, tem que treinar, tem que dedicar um tempo para treinar os usuários, tá? Antes de começar a utilizar. O Go Live, agora sim, essa é a melhor parte. Fez os testes, fez a migração de dados, está tudo redondinho, todos os usuários sabem utilizar, foram treinados, aí agora que o RP vai começar a ser utilizado. Agora que o sistema vai começar a funcionar, tá? Go Live é o momento mais aguardado de todo o processo. O que vai acontecer no Go Live? Os usuários começam a registrar as transações reais no novo sistema, e começam a registrar todas as transações novas a partir daquele momento. O sistema legado, ele vai ser desativado aos poucos, tá? Então, a gente não desativa o sistema de informação que a gente usava antes, né? Que a gente chama de sistema legado. A gente não desativa imediatamente o sistema legado, até a gente ter certeza absoluta de que o RP está com todas as informações, todos os dados lá dentro. Então, o sistema legado ainda fica, né, um pouco funcionando junto, e a equipe de suporte fica de prontidão para resolver dúvida e incidente. Quais são as boas práticas, né, para os colaboradores ter durante essa fase do Go Live, né? Manter período de operação paralela como segurança, então a operação tem que estar trabalhando junto. Ter equipe técnica disponível ali em tempo real, porque ainda vai surgir muita dúvida, né? Mesmo tendo treinamento, quando tu começa a usar, tu vai, né? Surge ainda dúvidas. Comunicar todos os colaboradores com bastante antecedência e monitorar intensamente os primeiros dias de uso. São boas práticas nesse momento aí dessa transição do SI legado para o novo SI. Etapa 10, o acompanhamento depois da implantação, tá? Então, as equipes técnicas, né, o fornecedor do sistema e os colaboradores têm que fazer? Primeiro, monitorar, verificar os indicadores de desempenho, se a equipe está satisfeita,
se está todo mundo usando ele, se está, né, usando os processos facilitaram, se a comunicação melhorou, né? Correção dos problemas. Então, não é porque tu deu o Go Live, que tu fez lá a simulação de cenários, que todos os problemas, né, estão corrigidos. Não, eles vão acontecendo ainda. Então, ter uma equipe lá de prontidão para corrigir esses problemas. Quando há problema detectado, ajustes, né, de processo. E sempre a evolução contínua, né? Sempre fazendo, né, o acompanhamento, né, desse sistema novo, né, para verificar se ele está funcionando, se está evoluindo, né, se ele está facilitando nos processos. Que dicas de como escolher o RP ideal, a gente já falou, vamos só repetir aqui rapidamente. Tem que ver primeiro qual é a necessidade da empresa, né, o que a empresa realmente precisa. RP em fornecedor de sistema de informação integrado tem muitos. Mas, desde os ERPs mais acessíveis, falando isso financeiramente, até os mais elaborados para empresas multinacionais. Tu tem que contratar um que seja, que atenda a necessidade da tua empresa. Então, o ERP ideal é aquele que atende a necessidade da tua empresa. E ele tem que também atender à expansão, ele tem que ser, né, escalável. Se a tua empresa cresce, o sistema de informação tem que ter escala suficiente, tem que ter espaço, tem que ter sistema suficiente para ser escalável junto com a tua empresa. E também tudo depende do investimento inicial disponível que a tua empresa tem. Então, esses 3 pontos têm que ser analisados, né? Ajudam a gente a escolher o melhor sistema de ERP. Algumas das funcionalidades que são necessárias para toda e qualquer empresa, tá? O ERP adequado deve ser capaz de cobrir as necessidades da empresa hoje e se adaptar às demandas futuras. Por isso que a gente diz que ele tem que ser escalável, tá? Avaliar as funcionalidades com critério evita a compra de um sistema que é defasado, que logo já vai, né, não vai ser mais possível usar na empresa, ou de um superdimensionado, pagar muito caro com um sistema que tu não precisa daquilo tudo, né? Então, o sistema tem que atender plenamente a rotina existente já na empresa. De compra, de venda, de estoque, do financeiro e do RH. Tu já tem os processos e a rotina da tua empresa. Tu já tem um SI, provavelmente. Ele tem que, no mínimo, fazer o que o teu sistema de informação atual faz em cada setor. O mínimo é isso, tá? E aí já prever demandas futuras. Se ele faz o mínimo, ele vai resolver os problemas que tu tem na empresa com informação em relação ao sistema, né? Ele ainda pode ser escalável e resolver problemas futuros, com o crescimento da tua empresa. Então, ele já tem 2 pontos positivos de funcionalidade. E outro, tem que cuidar os requisitos legais, tá? Quando escolher um RP. Lembra que ele trabalha com dados. Dentro do RP vai ter dado sensível. Vai ter dado de cliente, vai ter dado de fornecedor e vai ter dados da tua empresa. Então, ele tem que cumprir os requisitos legais, principalmente a LGPD. Ele tem que cumprir os requisitos fiscais, trabalhistas, porque lembra, ele vai ser o SI do RH, do financeiro. Ele que vai gerar pedido, férias, para cheque. Então, ele tem que cumprir todos os requisitos legais também, tá? Tudo que a legislação brasileira pede. Facilidade do uso, né? Depois do treinamento, dos sistemas integrados nele, a gente acaba se acostumando e ficando até dependente do SI. A gente já é dependente do sistema de informação, né? Tanto é que a gente está aqui estudando através de um sistema de informação, né? Então, a usabilidade do ERP, ela é muito dinâmica, muito simples, tá? Então, os erros, quando tu começa a utilizar o ERP, que é um sistema único, integrado,
os erros diminuem em 70%. Porque tu vai inserir a informação uma única vez, vai estar lá para todo mundo, não ser várias pessoas inserindo informações. Quando tu atualiza no teu setor, vai estar atualizado para todos os outros setores da empresa. Então, reduz significativamente os erros, tá? De falha, aliás, 70% de redução de falha do usuário e 40% de redução de erro no geral. Aumenta em 60% a produtividade da tua equipe, tá? Tendo esse sistema integrado. Porque não, né? Por exemplo, financeiro colocava uma informação que o RH colocava a mesma, e o compras colocava a mesma, e o vendas colocava a mesma. 4 pessoas colocando a mesma informação. Né? Tu já vai colocar, um só coloca essa informação, atualiza para todos os outros 4 setores. Ele integra todos esses SIs aqui, ó, que tu tem na tua empresa, vai ser integrado no CRM. Os SIs que tu usa para contabilidade e fiscal, os SIs que tu usa para plataforma digital, como e-commerce, marketplace, os sistemas legado que tu utilizava, vai integrar com a RP. Ferramenta externa, como o CRM, o Power BI, ferramenta de marketing, tudo isso pode ser integrado dentro do ERP. Como eu falei, a gente tem que cuidar, né? A empresa cresce, o sistema de informação tem que crescer muito junto. Então, ele tem essa escalabilidade, né? Se aumentar o número de usuários da tua empresa, pode colocar, fazer mais login. Ele tem essa capacidade para aumento de usuários. Se tu tiver processos novos surgindo na tua empresa, criados novos processos na tua empresa, tu também pode inserir lá dentro do ERP novos processos, tá? Crescimento da empresa. Tem capacidade para atender novas filiais, novos mercados, maior volume de transação. Mas é isso, tu já fez o planejamento, a previsão lá, quando tu foi escolher o teu sistema de ERP, teu sistema de informação. Tu foi lá e olhou qual é a escalabilidade dele, porque ele tem que te atender no futuro, não esqueçam disso, tá? Essa parte é bem importante, tá, gente? Segurança da informação. Porque tu vai ter toda a informação da tua empresa num único sistema. Tá? Mesmo que ele integre outro sistema, como CRM, Power BI lá, mas vai estar centralizado a informação lá. Então, tem que ter o controle de acesso, por isso que tem login e senha para cada usuário. E aí, controlar o acesso de cada usuário. Tem usuários que não precisam ter acesso a tudo. Se eu sou da compras, eu tenho que ter acesso àquilo que me interessa para eu fazer as minhas compras e o meu serviço. Eu não preciso ter acesso às informações, a dados, a KPIs. Se eu não sou gerente, eu não preciso ter acesso a relatório. Se eu não sou gerente, eu preciso ter acesso a relatório. Então, por que isso? Não é porque eu quero evitar que ele veja as informações. Não é por isso. É para evitar vazamento de dados. Quanto menos risco tu tiver, melhor. Tá? Então, controle de acesso é importante. Tem que ter um backup sempre das informações, né? Vai que acontece alguma coisa, dá um boom, né, no sistema. Criptografia, proteção de dados em trânsito, em repouso, impedindo acesso não autorizado às informações. E a proteção de dados conforme a LGPD, né, ordena que a gente tem, tá? Então, o ERP, ele é obrigatório cumprir a legislação, principalmente nessa parte de segurança dos dados. Até mesmo para não ter vazamento dos dados da empresa, né? Planejamento estratégico, produção, né? Fluxo de caixa, essas coisas. O que a gente tem que ver na parte de suporte técnico, né, do ERP? Ele precisa ter suporte técnico. Todo sistema de informação precisa de suporte técnico, né? Esse suporte técnico ele tem que ser rápido, tem que ter um atendimento rápido. Ele tem que fazer as correções quando, né, for diagnosticado algum problema. As atualizações do sistema, né, esse sistema ele se atualiza. E quando é feita a atualização, se necessário,
feito também treinamento dos usuários, tá? Ou para novos usuários também. Custos do ERP, tá? Quanto que ele vai custar, mais ou menos, tá? 10% do valor do ERP é para as atualizações, tá? A empresa, o fornecedor já prevê essas atualizações, tá? 30% é do licenciamento, seja mensalidade ou um valor único perpétuo. 15% é para o treinamento, capacitação da equipe. 25% do valor do ERP vai só para a implantação dele, consultoria, configuração. E 20% do valor do ERP ele vai para manutenção do sistema. Então, dentro do custo total do ERP, essa é a porcentagem de cada um desses pontos para implantação, para compra, né, desse sistema. ERP em nuvem. Se a gente precisa de informação em tempo real, ele vai estar em nuvem, esse sistema de informação, né? Não vai estar offline, ele está online, está lá na nuvem. Então, o ERP em nuvem, que a gente chama de SaaS, é uma opção também. Ele vai ser um sistema integrado, mas ele não é um sistema fixo interno da tua empresa, tá? Ele está lá em nuvem. Tem os riscos? Tem, mas ele tem um valor menor quando tu contrata ele só em nuvem. Ele tem um investimento inicial menor, o acesso vai ser sempre remoto, as atualizações são automáticas e ele é escalável, tá? É uma excelente opção também para um investimento menor. Quais são as tendências do ERP? A inteligência artificial e a computação em nuvem está como tendência ali, né? Mas já quase não é mais uma tendência. O ERP já vem utilizando, né, as novas ferramentas, novas empresas, fornecedores desse sistema, eles já vêm oferecendo já a inteligência artificial, o BI e a mobilidade. Tá? A mobilidade, ou seja, tu pode acessar ele de qualquer lugar, não precisa estar dentro da empresa para acessar o teu sistema. Concluindo a aula 3, a gente faz um intervalo e vai para a 4 depois. A escolha e implantação do ERP é investimento estratégico que transforma a forma como a empresa trabalha e como ela toma decisões, tá? Então, o que ele faz? Ele integra os processos, ele integra os sistemas de informação, ele te dá informação e dados em tempo real. Ele ajuda na eficiência organizacional, porque ele tem muitos processos que são automatizados. E, principalmente, ajuda na decisão estratégica, através de dados em tempo real, através de relatórios, através da visão ampla da empresa. Tá? Dúvidas? Então, 5 minutinhos só para ir no... Outros sistemas de informação também que são integrados, né? Esse é um dos principais pontos, né, de um sistema de informação. Ele tem que se integrar, né? Senão fica difícil de trabalhar dentro de uma empresa. Quais outros modelos que a gente tem? Ali o ERP, ele é o principal sistema integrado. Tem o SCM, que a gente usa muito na cadeia de suprimentos. Nós vamos ver esses dois, principalmente, a aplicação e como a gente faz a gestão eficaz desses sistemas integrados, tá? Vai usar esses dois como exemplo, porque ERP é muito usado e a logística, né, a cadeia de suprimentos precisa muito de sistema de integração, porque nem sempre a cadeia de suprimentos está em um local único, né? Então, ela precisa integrar vários sistemas. Quando chega lá na parte de transporte, tem que integrar, às vezes, até o sistema dos correios ao teu sistema interno, né, para a satisfação do cliente.
Primeiro, qual é a importância da informação nas empresas? Então, a gente está vivendo na era da informação, dado consistente, dado verdadeiro, é o que mais vale hoje dentro de uma empresa, né? Então, precisa ter dados confiáveis, as informações, quando a gente precisa, elas têm que ser acessadas rapidamente, tem que integrar os setores para que todos tenham essas informações em tempo real e também para que todas as decisões sejam baseadas em fatos, em dados verdadeiros, tá? Então, é por isso que para a gente gerenciar todas essas informações que os sistemas de informações são criados e implantados dentro de uma empresa. Sistema integrado, o que é? A gente já sabe, né? A gente viu ali no ERP, né? Plataforma tecnológica que reúne em um único ambiente as informações de diferentes áreas. Tá? Então, várias áreas vão conseguir ter a mesma informação, tudo integrado. Às vezes em filiais, às vezes não, até em filiais, dentro de um estado, de um país ou de outros países, tá? Como que essa integração funciona na prática? Reúne informação em uma única base centralizada, compartilha dados em tempo real, facilita a comunicação e vai automatizar as tarefas repetitivas. Qual é o conceito, né, de sistema integrado de gestão empresarial? Né, que é basicamente o ERP, tá? O ERP é o gerenciamento das informações da empresa. É o principal representante dos sistemas integrados. Então, ele conecta todas as áreas. Aqui, mais uma vez, ó, esse slide é bem bom para vocês guardarem ele. Eu não lembro se eu coloquei alguma questão sobre isso. Mas é importante que vocês tenham conhecimento do que o ERP pode fazer, do que esse sistema pode contribuir dentro de cada área, tá? O que ele vai contribuir na parte de finança, de compra, de produção, de RH, no estoque e nas vendas. Para ser um sistema integrado, ele tem que ter algumas características para ser considerado um sistema integrado, tá? Quais são as características? Ele tem que ter um banco de dados único. Por quê? Porque a informação é única, só uma fonte dessas informações, tá? Então, o banco de dados dele tem que ser único. As informações têm que ser compartilhadas, ele tem que permitir o compartilhamento das informações. Todos os processos têm que estar padronizados dentro desse sistema de informação. Tem que atualizar em tempo real e integrar os departamentos. Então, essas são as características. Se não tem essas características, ele não é um sistema integrado. Aguardem bem isso, tá? Se ele não tem essas 5 características, ele não é considerado um sistema integrado, tá? Por que precisa um banco de dados único, né? Para diminuir erro, porque aí é só uma inserção de informação lá dentro, evitar a duplicidade, né? E para a gente ter confiança nos dados que foram inseridos, até mesmo porque esses dados são inseridos por pessoas, né? Então, é muito mais fácil a chance de erro. A integração do processo, ou seja, vai integrar todos os setores, né? Venda, estoque, financeiro, logística, tudo num único local, tá? Todo mundo tendo a mesma visão daquele dashboard, o mesmo acesso às mesmas informações. O que é padronização dos processos dentro de um sistema integrado? É quando os processos são definidos dentro do sistema. Toda a equipe vai seguir o mesmo fluxo, as mesmas etapas dentro desse processo, tá? Independente de quem vai executar a tarefa. É aquilo que eu falo para você. A gente tem um processo de compra de material dentro de uma empresa. Todo mundo vai seguir aquele processo, não importa se é eu que vou pedir, se é a Joana, se é o José, se é o João, todo mundo vai seguir o mesmo processo, porque ele é padronizado para todos, tá?
Então, para padronizar os processos, a gente define os procedimentos, né? A padronização do processo vai te ajudar a reduzir as falhas, porque é, né, padrão para todo mundo. E se é padrão, ajuda no controle. Tá? Informação em tempo real, o que é? Tu acessou lá, eu fiz uma atualização agora, vendas, eu vendi 10 canetas, eu vou lá colocar a venda de 10 canetas no meu dashboard de vendas. O ERP, ou o Sistema de Informação Integrado, já vai informar o estoque que tem 10 canetas a menos. Já vai informar o pessoal lá da logística que eles têm que separar 10 canetas para entregar para o cliente, da expedição. Né? Lá dentro da logística, lá o pessoal da expedição. Vai informar o pessoal da expedição que eles têm que separar 10 canetas, porque ou eles precisam levar, essas canetas precisam sair para embalagem, para transporte, ou o cliente vai até lá a expedição para retirar essas 10 canetas, tá? Parte de produção, estado das ordens de fabricação, eficiência das linhas. Quando era uma fábrica que tenha, né, a produção, para sair a produção, para se iniciar a produção, precisa ter essas ordens, né? Então, ele já vai lá, essas ordens já estão lá dentro do sistema, já foram geradas dentro do sistema. E a outra parte de informação de tempo real, resultados financeiros. Vai estar lá. Vendeu 10 canetas, entrou no sistema, entrou no caixa, né, o valor da venda dessas 10 canetas em tempo real já está lá na conta, o financeiro já tem acesso. E quais são os benefícios, né, de tu ter sistema integrado na tua empresa, e não, né, vários sistemas para cada setor? A agilidade operacional vai aumentar em 30%. Né? Então, tu vai trabalhar com automação, aqueles trabalhos que tu faz toda hora, todo dia, o sistema vai fazer para te automatizar. Sendo assim, se tu não fica fazendo tarefas repetitivas, a tua produtividade vai aumentar. Você vai fazer outras tarefas mais importantes para a empresa. Os custos vão reduzir, né? Só nesse exemplo aí de tu não fazer tarefas repetitivas, tu vai produzir mais. Se tu produz mais, tu não fica tanto tempo repetindo, com retrabalho, repetições, a tua hora de trabalho já vai custar menos para a empresa, porque a tua hora de trabalho vai ser produtiva e não fazendo trabalhos repetitivos. E o controle, ele é 360 graus, tem um controle de toda a empresa, de todo o teu setor, ou de todo o teu processo, dependendo do acesso que tu tem, né, dentro desse sistema integrado. Então, agora a gente vai ver, né, falar sobre a cadeia de suprimento rapidamente, a gente vai dar né, a gente já falou de cadeia de suprimento, mas rapidamente a gente vai dar um resuminho aqui. Por quê? Porque nós vamos entrar agora num sistema de informação que ele é basicamente criado para a cadeia de suprimentos. Tá? Mas para eu explicar esse assim para vocês, a gente tem que entender o que é a cadeia de suprimentos, tá? Cadeia de suprimentos, ele é um conjunto total de todos os envolvidos nessa parte da produção da empresa, desde a matéria-prima, passando pela fábrica, passando pelo distribuidor, passando pelo varejo e chegando lá no cliente. Então, todo esse caminho, tá, que o produto faz, desde a matéria-prima até ele se tornar um produto e ser entregue para o cliente, isso se chama cadeia de suprimentos. E a gente vê que tem vários atores nessa cadeia de suprimentos, né? Atores internos e externos à tua empresa. Mas todos eles têm que trabalhar junto, em conjunto, integrado, porque a pessoa que comprou, que é o cliente, precisa receber esse material, tá? Esse produto. Então, cadeia de suprimento é o conjunto completo de atividade, pessoa, organização e recurso envolvido na movimentação de um produto, desde a matéria-prima até a entrega ao consumidor. Então, ele é como uma corrente. Essa frase é bem, né, ela exemplifica bem a cadeia de suprimentos, tá?
Se um elo dessa corrente falha, vai dar um problema lá para o cliente final, tá? Então, por exemplo, se falha aqui na entrega de matéria-prima para a fábrica, já vai dar um problema na entrega final aqui para o cliente. Ou ele vai receber atrasado, ou ele vai receber com baixa qualidade, dependendo do problema que deu. Ou ele nem vai receber, porque se não foi entregue matéria-prima, não foi feito produto, talvez ele não consiga nem receber. Então, a cadeia de suprimento vai lá no fornecedor, para produção, para armazenagem, para transporte, tá? Essa é a parte mais principal da cadeia de suprimento, é o coração dela. E esse é o sistema de informação que ela utiliza, o SC, tá? É a sigla para Supply Chain Management. Tá? Em português é gestão da cadeia de suprimentos. É um gerenciamento integrado, estratégico de toda a cadeia logística, desde o fornecedor da matéria-prima até a armazenagem e o transporte desse produto, tá? Então, esse SCM, ele não é só ele não é só a logística, sabe? Ele não é só essa parte operacional, ele também envolve o planejamento, tá? Só que para isso precisa coordenação e colaboração entre todos os parceiros, todos os envolvidos nessa cadeia de suprimento. Qual é o principal objetivo do SC, desse sistema de informação? O objetivo dele é fazer um planejamento eficiente. A gente vai ver como é que ele faz o planejamento. Não vou falar agora, senão vai ficar repetitivo depois. Ele ajuda no controle do estoque, na coordenação logística, sincronizando transporte, armazém, fornecedor. E, com tudo isso, né, com todos esses objetivos, ele vai gerar, sim, uma redução de custo significativa. Vai eliminar a ineficiência, otimizar a rota. Lembre-se que a parte logística da empresa é onde a gente tem o maior gargalo de dinheiro. Né? É ali que a torneira abre, é ali que a espinha dorsal, é a ponte nervosa de toda a parte financeira da empresa. E dentro da logística, a parte de transporte é a que mais dá despesas para a empresa, tá? Gera mais custos. Então, utilizando o sistema integrado, principalmente otimização de rotas, né? Vai ajudar e muito na redução dos custos. Quem é que vai... Quem são? Né? A gente falou da cadeia de suprimentos. Quem é que participa da cadeia de suprimentos? Está aqui, ó. Essa linha aqui, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, tá? Porque o SCM, ele vai atender todos, ele vai gerenciar toda essa cadeia. Quem é o fornecedor? Matéria-prima. Fabricante é quem vai transformar essa matéria-prima num produto. Depois ele vai para a distribuição, centros de distribuição. Depois o centro de distribuição para a transportadora, ou então ele vai para o varejo, tá? Mas aí o varejo já não vai estar fazendo parte da cadeia de suprimentos. E aí depois ele vai para o consumidor final. Essa é a cadeia de suprimentos que essa ferramenta, esse sistema de informação consegue atender amplamente. Características do sistema, tá? SC. Se tu tem uma cadeia de suprimentos ali, envolvendo ator externo, stakeholder externo à sua empresa, tu vai precisar mais do que nunca compartilhar informação, né? Integração logística, ele vai integrar o armazém com a transportadora, com o distribuidor, e o planejamento de demanda também. É outra característica dele. Previsão de venda, necessidade de estoque, só que aí ele precisa das informações do legado, né? Ele vai precisar de informações de dados históricos. Controle de estoque, monitoramento em tempo real de entrada, saída e o que tem dentro do teu armazém. Gestão, o que ele faz na gestão de transporte? Otimiza a rota, rastreamento de veículo, controle de prazo, entrega,
Então, tu ter um sistema desse vai diminuir até mesmo teus custos com o seguro do teu veículo, porque ele tem esse sistema de rastreamento. Planejamento da demanda, tá? Como é que o sistema de informação faz esse planejamento, tá? Lembra que ele não é só operação, ele é estratégico, né? Ele faz o planejamento também. Ele consegue prever quanto de produto será necessário em cada período, porque tu abasteceu ele com as informações históricas da tua empresa. Baseado na quantidade de produto, ele define quanto produzir ou comprar para cada período, evitando excesso. Necessidade futura, ele antecipa demandas sazonais, porque ele tem lá os dados históricos, ele vai saber, quando nós estamos aí em junho agora, quanto foi vendido em julho de 2025, qual foi a tua demanda. E aí ele já vai te dar as informações necessárias para o planejamento da produção para julho de 2026. Ele ajuda a identificar a mudança no comportamento do consumidor para adaptar a produção. Resultado, evita tanto o excesso de material de depósito quanto a falta dele. Os dois é muito ruim. Ter excesso de material em depósito não é bom. Parece positivo, mas é teu dinheiro que está investido lá imobilizado, tá? Então, não é bom isso. Bom, ele faz o controle dos estoques, né? Ele vai monitorar. Tchau, Alex, até semana que vem. Vai monitorar os níveis de estoque, né? Quando ele está muito baixo, quando ele está muito alto, quando tem produto que pode ser perecível, que pode estar próximo do vencimento. Ele evita desperdício, né? Porque ele vai te dar a previsão do que tu precisa, baseado nos dados que ele recebe, e ajuda a reduzir o custo de armazenagem. Tu não precisa, tu tem o estoque correto, conforme a tua demanda, tu não precisa ter altos volumes de estoque. Ou então ter uma estrutura física muito grande. Isso te ajuda a reduzir custos, porque o aluguel ou a compra de um imóvel é baseado no metro quadrado dele. Gestão de fornecedores, tá? Como o RP, como eu falei lá no RP, que a gente, né, consegue ter todos os dados dos fornecedores lá dentro do RP, vai ser também, consegue ter todos os dados lá do teu fornecedor. E aí ele vai te ajudar muito na escolha de qual fornecedor escolher para a compra de tal material ou produto. Porque ele te ajuda na análise de desempenho de cada um do fornecedor. Ele te ajuda a controlar entregas, prazos, né? Ele vai te avisando em relação a isso. Negociar contratos, porque tu tem as informações ali de todas as tuas negociações. E monitorar a qualidade. Então, o registro de ocorrência, devolução, não conformidades, né? Advindas dos fornecedores. Na parte de transporte, como é que ele nos dá dados para gerenciar? Planejamento de rota, cálculo automático das melhores rotas, considerando a distância. Aí ele já está usando inteligência artificial, gente. Ele já está usando Power BI, porque, na verdade, aí precisa de Power BI, porque é muito dado. Precisa de muito dado para a gente calcular a melhor rota possível. Porque ele vai ter que ver trânsito, tempo, né? Tudo isso. Então, é muito dado, precisa de Power BI para isso, né? Programação de entrega, organizar os pedidos por região, por prioridade, até mesmo quando ele otimiza a roda, ele já está, né, organizando por região. Até mesmo ele faz isso antes de tu colocar a mercadoria dentro do caminhão, né? Para que tu já coloque a mercadoria dentro do caminhão, de acordo com as entregas que tu vai fazer. Monitoramento dos veículos, então ele faz o rastreamento via GPS, e tudo isso com a otimização de frete, né, eliminação de rota eficiente, né, com uma rota mais segmentada, né, mais organizada, tu vai reduzir os custos logísticos da tua empresa. E aí a gente fala de SCM, né, para a parte do setor logístico da tua empresa, aí tu fica pensando, tá, mas ele está lá, é um sistema de informação que está lá no setor logístico. O resto da tua empresa não vai ter as informações dali,
Quer dizer que eu vou trabalhar na minha empresa, o setor logístico, vou ter que ligar para o setor logístico? Não. Ele integra com o ERP da tua empresa. Porque eles são sistemas complementares, tá? Só que o ERP tem um foco mais interno e o SCM um foco mais externo, porque ele tem que integrar os stakeholders externos da tua empresa também, tá? Então, ali a diferença, esse slide guardem, tá? A principal diferença entre o ERP e o SCM. O ERP integra os processos internos. O SCM gerencia toda a cadeia de suprimento. O ERP gerencia finanças, RH, produção e vendas. O SCM conecta fornecedor, distribuidor e cliente. O ERP centraliza dados em um único banco. O SCM também, só que ele otimiza mais na logística, estoque e transporte. O ERP padroniza operação e fluxos internos. E o SCM coordena parceiros externos da empresa. Então, quando a gente falar em sistema integrado interno da empresa, vai ser o ERP. Quando tu precisa, né, integrar parceiros externos, o SCM é uma opção e os dois se integram, tá? Tu vai integrar as informações do SCM dentro do ERP da tua empresa. Até mesmo porque os setores precisam ter informações em tempo real. Vamos para a última parte da aula 4, parte 2. Se diferenciar, né? Então, ter uma diferença competitiva, crescimento, então, tu pensa em resultado, pensa em processos eficientes, né? Com qualidade, né? Produtos com qualidade, tá? Então, como é que a gente vai fazer a gestão eficaz desse sistema de informação dentro da nossa empresa? Primeiro, com tomadas de decisões, né, mais seguras, né? O que o gestor deve fazer dentro do sistema? Analisar os relatórios, né? Então, avaliar indicadores, identificar oportunidades. É assim que a gente toma as decisões, né? Baseado em dados. Então, com os sistemas de informação integrado, tu consegue analisar todos esses dados que tu precisa para tomada de decisão. Aqui em azul, ó, a informação de qualidade é o principal insumo para a decisão estratégica bem-sucedida. Então, se para se fazer uma caneta a gente precisa de plástico, é o principal componente da caneta, para tomar decisão, nosso principal componente é informação, dado preciso. Outro gerenciamento, né, que a gente tem que ter, né, dentro da empresa, redução de custos, principalmente os custos operacionais, né? Geralmente é onde a gente começa, né, a verificar. Quando a gente tem que fazer redução de custo na empresa, geralmente a gente vai lá na operação ver os processos, que ali a gente já consegue reduzir. É só fazer uma revisão de processo, a gente já consegue reduzir os custos da empresa. Ali, ó, redução de custos operacionais, eliminar retrabalho, processo automatizado e bem definido, vai evitar aquelas tarefas que tem que ser refeitas por falha. Por isso que por isso que há a necessidade do sistema de informação integrado, tá? Reduzir desperdício, controle preciso do estoque, da produção, perda de material, né? Então, tudo isso vai ajudar para reduzir lá dentro da logística, que é o ponto, né, mais frágil na parte de custos, vai ajudar a reduzir os desperdícios lá. E ainda aproveitar recurso, tá? Dado integrado, a gente consegue alocar pessoa, equipamento, insumos, né? Com a forma mais inteligente, aumentando os investimentos. Aumento da produtividade, né? Fazendo uma boa gestão das informações que a gente consegue, né, dentro de um sistema integrado. 60% menos tempo daquele trabalho manual. O sistema integrado vai
vai te automatizar. Com isso, você vai se tornar mais ágil, 3 vezes mais ágil. Empresas com ERP implantado processam informações até 3 vezes mais rápido. A gente está falando 3 vezes porque a gente está pensando no mínimo em 3 setores. 3 pessoas fazendo a mesma coisa, agora uma apenas está fazendo. Ganho da equipe é de 40%. Claro, parou, né, de ter que ficar ligando para o setor para saber uma informação, mandando um e-mail, levando 2 dias, às vezes, para te ter a informação que tu precisa. Agora tu tem ali. Então, a tua equipe se torna, assim, mais produtiva. Os processos se tornam mais rápidos. E aí que é o ponto principal, né? Tudo isso é para melhoria, para satisfação do cliente. Ele que é o ponto principal da tua empresa. É para satisfação dele que a gente trabalha, porque a gente quer que ele compre e gere receita e lucro para a empresa, tá? Como que a gente vai fazer? Como que o sistema de informação vai ajudar a gente nisso, né? Entrega mais rápida. A integração entre estoque, logística e vendas reduz o tempo entre o pedido e a entrega. Por isso que a gente tem entregas muito rápidas, porque o sistema de informação ele é muito ágil. Menos erros, a automação elimina falha humana no registro de pedido. Vai lá o pedido certinho, o que eu pedi, eu vou receber. Vai estar lá as informações, tudo certinho. Informações mais precisas, o cliente recebe dados corretos sobre disponibilidade, prazo. É por isso que a Mercado Livre tem esse processo nessa, porque quando a gente pede uma coisa, é menos de 24 horas já chegou na nossa casa. O Mercado Livre, ele usa... A logística não tem como existir hoje sem ter sistema de informação integrado. Mas sabe, eu comprava de manhã, eu já comprei de manhã, chegou de tarde na minha casa, é impressionante. Mas tudo isso com sistema de informação. Porque eu fui lá, comprei no Marketplace, ele recebeu a informação em tempo real da minha compra, que já foi lá provavelmente o equipamento que eu comprei estava aqui em Nova Santa Rita, já foi lá para dentro do depósito, eles usaram provavelmente 2 sistemas. O ERP, porque dentro do SCM não tem relacionamento com o cliente, não tem CRM. Então, ele falou através do CRM, que estava integrado com o ERP, que informou o SCM deles que tinha que sair um equipamento de lá. E isso tudo em tempo real. Só por causa disso que eles conseguem fazer entrega em até 24 horas, ou até, às vezes, até no mesmo dia. Senão, não teria essa condição. E aí já otimizou a rota, porque pensa bem, provavelmente deve sair caminhão de manhã e deve sair caminhão de tarde. Quando eu comprei de manhã e entregaram de tarde, foi otimizada a rota para o caminhão da tarde, entregar o meu produto. Então, parece algo muito simples, mas tu imagina se não fosse um sistema de informação pensando isso rápido, uma pessoa ter que pensar isso. Não ia sair no mesmo dia, não ia sair no outro, não ia sair. Porque essa pessoa ia ter que receber a informação, processar essa informação lá no sistema manualmente, na saída da compra do meu material, e me mandar para o financeiro um e-mail, uma mensagem, intranet, não sei como, para a emissão da nota fiscal, para depois da emissão da nota fiscal ele tirar o equipamento, o produto de dentro do estoque, dar baixa desse produto, embalar esse produto, levar para a expedição. Aí ele tem que planejar manualmente toda a rota do caminhão para ver se meu produto vai sair naquele dia, naquela rota, em qual caminhão ele vai sair. O sistema de informação dá isso pronto para ele. Aqui a gestão de risco. Esse aqui eu acho que é o slide principal, tá? Dessa parte 2. Porque aqui já está resumindo toda a gestão de risco do sistema de informação, tá? O que a gente tem que cuidar? Erros em processos internos, falhas de equipamento, que são as falhas operacionais. A gente tem que cuidar atraso, gerenciar esse risco. Rupturas de estoque, falta de produto ou excesso no inventário. Problema logístico, falha na distribuição, rastreamento ineficiente dentro da cadeia de suprimentos. Esses aqui são os riscos que a gente sempre tem que estar cuidando e gerenciando eles, tá? Para evitar a insatisfação lá do cliente.
Aqui o supermercado é um exemplo bem legal, tá? Disso. É fácil da gente entender, que é onde a gente tem muita frequência no mercado, né? Como é que o mercado faz, né, com o sistema? Ele tem que fazer a atualização automática do estoque. Quando tu passa lá no caixa, que ela lê quando tu passa lá no caixa que ela lê o código de barra, ele já está atualizando lá no estoque que saiu aquele material. Controle da venda, já vai lá e diz quanto que está entrando, quanto que está saindo. Reposição inteligente do produto. Se sair um produto, já vai dar lá baixa no estoque, o pessoal já do suprimento já sabe que tem que solicitar. Não pode deixar em baixa, né? Claro que eles não fazem sair um produto, eles pedem um, né? Mas... Outro exemplo, a indústria. O SCM, lembra que a gente falou que ele é estratégico, que ele ajuda no planejamento da produção? Então, define o que produzir, com qual quantidade. Ele não define, né? Ele dá os dados, ele fornece os dados para que os gestores definam isso, né? A quantidade de matéria-prima, então, negociação e agenda de aquisições com fornecedor no momento certo, evitando que tu tenha alto estoque ou paradas, né, na linha de produção. E a distribuição dos produtos dentro da indústria, né? Rota, prazo, volume de entrega, né? Tudo isso ele ajuda na decisão. Outro exemplo, no comércio eletrônico, né? Aí sim que precisa, é o exemplo que a gente estava falando agora, né? Da compra lá no Mercado Livre, né? Para o controle do pedido, a gestão da logística, o rastreamento de entrega, porque ele consegue, né? Lá com o GPS, ele pode integrar com o correio, com outras transportadoras, com o sistema de outras transportadoras, né? Então, ele consegue integrar com outros sistemas de rastreamento. Outro exemplo, né, que utiliza muito o sistema de informação desse modelo, do SC. Hospital, como é que ele faz? Como que ele utiliza? O controle dos materiais, lá dentro, do material médico, da medicação, planejamento das compras de material ou de medicamentos. Outro exemplo, restaurante. Aonde que o restaurante usa? Controle dos insumos para preparar os alimentos, até o monitoramento desses alimentos, validade deles, né, dentro do teu estoque. Gestão dos teus fornecedores, né? Centralização dos pedidos, tudo dentro de um lugar só. E o planejamento da demanda, análise do histórico de venda por dia, horário, para prever a demanda e evitar que tu faça, né, uma produção de alimento maior do que o necessário. Aqui eu estou repetindo, tá? Mas eu gosto de repetir tudo que eu vou botar na prova. E provavelmente isso está na prova, tá? Quando que a gente quer usar o RP? Quando tu quer integrar departamento, centralizar a informação e melhorar os processos internos. Não esqueçam, tá? RP interno. Quando usar o SCM? Aí o SCM já pensa na cadeia de suprimentos. Tu tem que integrar os stakeholders externos da tua empresa, tá? Então, quando tu quer coordenar fornecedor, controlar a logística, melhorar a distribuição, aí é quando tu vai usar o SCM, tá? Os desafios na implantação de qualquer um dos dois, do SCM, não é diferente do outro sistema de informação, o ERP, tá? Resistência lá dos usuários para mudança, custo elevado, necessidade de treinamento e mudança no processo. Então, aqui é bem facinho de você saber. Os desafios na implantação dos dois é o mesmo, não tem diferença nenhuma. Sucesso na implantação do SCM é a mesma coisa que o sucesso no ERP. Tem que fazer um planejamento adequado, tu tem que saber qual a tua necessidade, né? Tu tem que capacitar os usuários e tem que estar sempre monitorando a utilização dele. Então, esses dois são os mesmos? O SCM e o ERP? ERP para processo interno da tua empresa. Caso interno é dentro. É dentro da tua empresa. O SCM é para monitorar uma cadeia logística.
quando tu precisa monitorar os stakeholders externos, como fornecedor, transportadora, tá? Mas eles se integram, tá? Tu vai ter informação, tudo que tem no SCM, tu pode integrar com o ERP e ter informação em tempo real dentro da tua empresa também. Tá? Mas por que faz dois sistemas diferentes? Porque quando tu está abrindo, tu está gerenciando o stakeholder externo, ele não pode ter acesso às tuas informações internas, né? Então, tu tem um SCM que é muito voltado para a logística e suprimentos, que aí tu consegue integrar de forma segura, sem ter nenhum problema de vazamento de dados das informações que estão lá no ERP. Então, o sistema de informação, ele gera transformação digital, ele leva a inovação, competitividade e eficiência. Então, não tem mais como fugir, não tem mais como trabalhar dentro de uma empresa sem um sistema de informação. A gente sempre vai ter sistema de informação, mas eles têm que ser integrados. Por isso que a palavra do sistema de informação hoje é integração. Aqui, tendências, mas estão muito próximas, não tem muita diferença dos sistemas de informação em geral. Inteligência artificial, a internet das coisas, que são aqueles sensores que são conectados para ter até, né, tipo GPS, para controle de estoque, né, principalmente em produtos que são perecíveis, que precisam de uma certa temperatura, né, não pode ter umidade, né, então a internet das coisas dentro do SCM vai ajudar isso, e o Big Data, porque é um volume muito grande de informações. É muito grande, então a gente precisa de gerenciar essas informações e segmentar, né, filtrar elas, e é isso que o Big Data faz, ele processa esses grandes volumes de informações. Aqui a gente já fez os impactos estratégicos, 85% de crescimento sustentável, aumenta em 70% a competitividade, positivo, tá? A competitividade da empresa, e 55% aumenta o desempenho, né, da parte organizacional dentro da organização. Dentro disso. O futuro da gestão, né, da empresarial é integração total de todos os sistemas. As decisões elas vão ser mais automatizadas, porque a gente vai ter os algoritmos de IA, né, segmentando isso para nós, já nos dando até cenários, prevendo cenários, né, prever cenários e dados em tempo real com essa integração total. Concluindo a aula de hoje, Sistema Integrado Empresarial, ERP e SCM, não é só tecnologia, não é só inovação, tá? Ele transforma a organização, ele transforma a maneira de gerir, transforma a maneira de trabalhar, transforma a operação na empresa, tá? Melhoram os processos, reduzem os custos, dão apoio na decisão e aumentam a competitividade. Então, se cair na prova, né, qual é a principal função, qual é o maior benefício dos sistemas de informação integrados, é isso aí, melhoria de processo, redução de custo, apoio à decisão e aumento da competitividade da empresa. São os principais pontos, os objetivos, tá? Gente, SCM, entenderam? SCM é para logística, suprimentos, para stakeholder externo, mesmo ele conectando, integrando com ERP. Então, quando cair na prova, a diferença entre ERP e SCM, provavelmente vai ter alguma coisa de, né? Um é para processos internos e outro para a integração dos stakeholders externos. Eles se integram? Sim, se integram. As informações dos dois vão estar em tempo real? Sim, vão estar em tempo real. Então, o ERP, ele é um sistema que conduz o processo interno da empresa. Isso. E SCM. Isso, SCM, ele dá liga, só que ele
entende sobre outras informações. Ele é não isso. dá para entender. Ele é um sistema de informação aberto para todos os stakeholders da tua empresa, fornecedor que não é teu colaborador, né? A parte de logística, transporte, depósito, tudo isso ele vai integrar todos esses stakeholders e ele vai integrar as informações em tempo real com o teu sistema de informação interno. Então, tu vai conseguir gerenciar até mesmo desde lá da matéria-prima do teu produto até a entrega do teu cliente final, tudo dentro de um sistema de informação em tempo real. Tá? E ainda ele integrado com o teu sistema interno. Tu não precisa logar em outro sistema de informação, tu vai logar no teu sistema, mas tu vai ter essa visão externa também. Já o cliente externo não tem a visão interna da tua empresa, por isso que eles são sistemas diferentes, tá? Para o stakeholder externo não ter acesso ao teu sistema interno, para ele não ter acesso às tuas informações internas. Tá? Ele vai logar só nos SCM. Tu, quando logar no ERP, tu vai ter acesso às informações do ERP e do SCM também, porque tu é interna da tua empresa. Tá? Então, até segunda-feira, pessoal. Lembrando, façam as atividades, tá? A gente está quase chegando